Milionário se emociona ao receber pão de menino de rua e resposta deixa todos estupefatos. No meio do caos sufocante da favela, entre becos apertados e paredes grafitadas, Miguel andava com passos cansados, segurando firme um último pedaço de pão. O sol castigava o Rio de Janeiro. O calor era quase insuportável, mas o menino de rua não hesitou. Lá na frente, quase escondido num canto de sombra, estava ele, um homem bem vestido. Seu olhar perdido, como se carregasse o peso do mundo inteiro. Eduardo. O rosto de Eduardo era marcado por uma tristeza profunda, aquela que a gente sente só quando a dor está tão perto que quase seca as lágrimas antes que caiam. Seu terno caro amassado, o sapato reluzente com a sola quase gasta, uma imagem que destoava completamente do cenário da favela. Todo mundo passava rápido, ignorando aquele homem estranho, mas Miguel sentiu algo que ninguém mais viu. Com as mãos trêmulas, o menino se aproximou devagar, tirou o último pedaço de pão do bolso, um pão. O silêncio fez o tempo parar. As pessoas que passavam pararam por um instante. O murmúrio virou um sussurro coletivo. Eduardo olhou para o pão, depois para o garoto. Sem entender direito, sentiu uma estranha mistura de vergonha, surpresa e alívio. Sua mão foi até o pedaço de pão, insegura, como se de repente aquele gesto simples fosse um bálsamo para uma ferida que nunca cicatrizava. E então, algo inesperado aconteceu. Eduardo começou a chorar. Lágrimas grossas, que escorriam como uma chuva pesada em seus olhos vermelhos. Ele não se conteve. Soluços escaparam, e todo mundo ao redor ficou pasmo. A reação era tão real, tão crua, que vários moradores soltaram suspiros de espanto. Nunca vi isso antes, alguém murmurou, encarando os dois. O que pouca gente sabia era que por trás daquele encontro havia um passado sombrio e cheio de rachaduras. Miguel, com seus sonhos cortados pela dureza das ruas, carregava um segredo. Ele era filho de um antigo sócio de Eduardo, um sócio que havia sido injustamente traído, deixado de lado, esquecido nas sombras da história empresarial. Enquanto as lágrimas de Eduardo ainda caíam, Miguel falou com voz firme e limpa. Quero ser chefe de cozinha. Quero fazer pratos que façam as pessoas sorrirem. Sabe, igual meu pai falava. Aquele instante congelou tudo. A ligação invisível entre os dois começava a se formar. Um fio tênue, frágil, mas ali, naquele momento, impossível de ser ignorado. Eduardo olhou para o garoto. Por dentro, a culpa que o corroía avisava que tudo poderia mudar. Mas aquele passado pesado, cheio de mágoas e erros, também dizia para manter distância. A dúvida, como uma sombra, pairava no ar. Seria possível perdoar e recomeçar? Ou o destino iria repetir as mesmas feridas antigas? E o barulho da favela voltou aos poucos. O sol continuava a castigar. Mas ali, naquele pequeno pedaço de rua, algo diferente havia nascido. Algo que ninguém sabia até onde iria. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo olhou para Miguel, confuso, em meio ao turbilhão de emoções que sentia. O gesto do menino,
tão simples e puro, não só tocara seu coração, mas também escancarara uma ferida que ele acreditava estar fechada. Era um momento que poderia oferecer redenção. No entanto, enquanto o garoto falava sobre seus sonhos, a realidade estava prestes a quebrar aquele breve encantamento. Um grito agudo rasgou o ar. Todos se viraram, estupefatos. No final da rua, um grupo de homens armados surgiu, sombras ameaçadoras, num lugar já marcado pelo medo. A favela, que já pulsava com o drama cotidiano, passou a vibrar numa nova frenética corrente de pânico. A balança entre esperança e desespero virou de ponta cabeça. "É a gangue do Morro do Amor!" alguém gritou, a voz trêmula de terror. Com o olhar fixo no grupo, Eduardo se virou rapidamente, segurando o pão como se fosse um escudo, e a expressão de Miguel se transformou. Ele olhou para os homens, olhos arregalados, e algo dentro dele também despertou. Os homens se aproximaram, sorrisos cruéis no rosto. "Olha só quem temos aqui! Um peixe fora d'água!" O líder da gangue, Chico, apontou para Eduardo, rindo como se aquele momento fosse uma caça, um jogo de poder. As pessoas começavam a se afastar, e o silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Eduardo, embora apavorado, sentiu uma inexplicável necessidade de proteger Miguel. "Ei, isso não é o que você pensa!" Tentou gritar, mas as palavras saíram fracas, quase um sussurro. Chico apenas riu, pendurando sua arma de forma intimidante. "Olha só esse cara, um empreendedor rico, mas agora estamos aqui para fazer um negócio de verdade." Miguel, em estado de choque, mal conseguiu respirar. Lembrou-se dos amigos que perdera para essas figuras, o medo que dominava seu dia a dia. "Não, não!" gritou, achando forças para falar. A coragem o surpreendeu, mas Chico já estava próximo, a expressão de diversão no rosto. "Só quero saber, você vai pagar pelo que seu pai fez. Ele me deixou na rua, às vezes só uma migalha do que merecia." As palavras soaram como uma faca, cortando a relação frágil que começava a se formar entre eles. A revelação do passado ecoou como um trovão. Eduardo olhou para Miguel então, os olhos semicerrados, a mente atordoada. Ele não queria acreditar, mas tudo fazia sentido. O pai de Miguel era aquele sócio traído, o homem que ele havia deixado para trás. A culpa, que até então sentiu apenas dentro de si, agora se manifestava de forma violenta. "Não sou meu pai!" Miguel gritou com desespero, o pedaço de pão escorregando de sua mão e caindo na sujeira. Mas os homens da gangue não se importavam. Chico se aproximou, a voz baixa, quase um cochicho. "Então você vai ter que pagar o preço." A tensão explodiu. Eduardo sentiu o chão sob seus pés tremer. O pânico tomou conta de seus pensamentos. O que ele poderia fazer? Ele sempre tivera tudo, mas ali estava, em uma encruzilhada que poderia levá-lo a perder tudo de novo. O grupo se aproximava, o rugido da batalha prestes a começar. Mesmo com o peso do passado nas costas, ele não podia simplesmente abandonar Miguel. O ruído da favela tornou-se um mar de vozes, e o pânico se espalhava como fogo. "Quantos estão com você, garoto?" perguntaram, numa mescla de desprezo e satisfação. Edu sentiu que o futuro de todos eles estava em jogo. O que ele estava disposto a sacrificar? Conseguiria escapar dessa situação? E mais importante, Miguel conseguiria escapar da sombra do passado que o cercava? Enquanto o clima se tornava insuportável, um barulho diferente cortou o ar. Um sirene distante, mas crescendo, se aproximando, e a cena se desenrolava diante dele. Como um filme que ele não escolheu assistir. O que aconteceria em seguida?
Enquanto a sirene se aproximava, Eduardo sentiu um frio na espinha. O tempo parecia esticar, como se tudo fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ele olhou para Chico, o líder da gangue, com raiva misturada a medo. Miguel estava lá, com os olhos cheios de pânico, mas algo dentro dele começava a ferver. Não era só um menino indefeso, ele tinha coragem. "Fuja!" Eduardo gritou, mas a voz não saiu como queria. Chico se aproximava e o sorriso sarcástico tornava-se uma máscara de ódio. Eduardo lembrou-se de cada traição que vivenciou, cada briga que o afastou de quem amava. "Não tenho nada a ver com isso, deixe ele em paz." Mas a gangue riu. "E o que você vai fazer sobre isso, milionário?" O burburinho da favela se transformou em um eco de desespero. As pessoas se afastavam, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, o inesperado. Um tiro. A bala cortou o ar com um estalo ensurdecedor, fazendo todos congelarem. Miguel se virou, mas não era a gangue que disparara. Uma figura, encapuzada, emergiu de um beco. Os olhos dela estavam fixos em Chico. "Apenas saia do meu caminho." A voz saiu com um tom gelado. Era uma mulher armada. O cabelo despenteado, o olhar determinado. Uma figura estranha, mas conhecida. A multidão, horrorizada, assistia. Chico hesitou. A risada secou na garganta. "Quem você acha que é?" "Aqui você não manda." Mas a resposta veio rápida. A arma da mulher ressoou mais uma vez. A bala atingiu o chão e o impacto fez todos se agacharem. Esse não era o momento que ninguém esperava. "É hora de acabar com isso!" bradou ela. Eduardo ficou parado, a mente bombardeada de perguntas. Essa mulher, quem era? Por que estava ali? O que ela tinha a ver com tudo isso? Miguel, entre o medo e a esperança, não entendia nada. Chico começou a se afastar, sinais de pânico agora sob a máscara de superioridade. "Você está maluca! Vou acabar com você!" "Não sem uma luta!" ela declarou, gesticulando com a arma. O ambiente estava tingido com uma tensão palpável. As ruas, antes abafadas, agora explodiam em gritos. A favela parecia estar viva, como um organismo que pulsava com medo e adrenalina. Eduardo olhou para Miguel e, num instante, tudo fez sentido. A mulher, ela não era estranha. Ele a reconheceu. Seu nome era Lara e era irmã de seu ex-sócio, o pai de Miguel. A traição não era só dele. A dor da família se estendia como um manto pesado que os cobria. Você é a filha dele!" Eduardo gaguejou, embasbacado. "E eu vim acertar as contas", disse Lara, sem desviar o olhar de Chico. A fúria agora estava direcionada. "Você pagará pelo que fez." Os membros da gangue estavam mais agitados. A situação estava se deteriorando rapidamente. As palavras de Miguel escaparam antes que ele pudesse pensar. "Eu só quero um futuro, uma chance." A voz dele era a única coisa clara no caos. Olhando para Eduardo e Lara, ele sentiu que algo se quebrava dentro dele. Eram todos parte da mesma história, entrelaçados por segredos, dores e esperanças não realizadas. "Faça isso por mim", Miguel pediu, olhando fixamente para Lara. "Me dê uma chance, apenas uma." A tensão crescia. A situação podia explodir a qualquer momento. O que acontecerá se Lara puxar o gatilho? E se Eduardo se colocar no meio? O que poderia unir ou separar aquele encontro? Com a sirene agora quase ali, num crescendo ensurdecedor, um pensamento cruzou a mente de Eduardo. Seria ele um herói ou um covarde nesse caos? A escolha estava prestes a ser feita. Mas o que era certo? No meio da balança entre o passado e o futuro, um conflito se desenrolava. E a verdade poderia ser devastadora.
Eduardo olhou para Miguel, confuso, em meio a um turbilhão de emoções que sentia. O gesto do menino, tão simples e puro, não só tocara seu coração, mas também escancarara uma ferida que ele acreditava estar fechada. Era um momento que poderia oferecer redenção. No entanto, enquanto o garoto falava sobre seus sonhos, a realidade estava prestes a quebrar aquele breve encantamento. Um grito agudo cortou o ar novamente. Todo o barulho da favela se aquietou num estalo. Os homens armados se viraram confusos. Chico olhou para o fim da rua, onde uma figura conhecida se destacava na multidão. Era Selma, a mãe de Miguel, com um olhar feroz e braço erguerado, segurando uma arma antiga. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a cena mudando de traição para um drama familiar que estava prestes a explodir. Miguel, o que você está fazendo aqui? A voz de Selma ecoou, cheia de desespero e raiva. Miguel a reconheceu imediatamente e seu coração disparou. Mãe, não! Ele gritou, consciente do perigo que ela estava correndo. Tá tudo bem! Eduardo ficou paralisado. A presença de Selma foi como um tiro no escuro. Ele sabia que ela tinha sido casada com seu ex-sócio, o homem que já havia lhe causado tanta dor. Selma, não! Não se meta nisso! Ele implorou, mas suas palavras foram murmurinho no caos crescente. Chico, visivelmente irritado, virou-se para Selma. E você quem é para se meter aqui? Volte para sua toca, mulher. Sua risada era cruel, mas Selma não se deixou abalar. Eu sei quem você é, Chico, e sabemos o quanto você fez mal a esta comunidade. Sua voz estava carregada de fúria e determinação. E o que você vai fazer? Chico provocou, a confiança emanando de sua postura, mas lá no fundo, algo mudou. A tensão era palpável, como uma corda prestes a arrebentar. Selma respirou fundo e as lembranças começaram a voltar. A dor da traição, as promessas quebradas. Seu olhar se firmou em Eduardo e ela gritou: Você não pode continuar a ignorar isso. Você sabe quem realmente feriu essa família? As palavras foram como flechas. A culpa e a raiva, que eram tão distantes, começaram a se aproximar. A revelação do passado vibrava como um eco na mente de Eduardo. Ele olhou para Miguel, então para Selma, e tudo fez sentido. Miguel era apenas uma criança, mas era fruto de uma mãe que lutava contra a injustiça que a vida lhes impôs. O passado, que parecia enterrado, estava prestes a ressurgir com toda a sua força. Você não me conhece, Chico zombou, mas na verdade seu olhar estava cheinho de medo. Eduardo sentiu uma onda de coragem, como se finalmente estivesse se libertando do peso que carregava. Eu sei quem você é, Chico, e sei o que você ainda quer tirar da vida das pessoas. Mas não deixarei você machucar essa família mais uma vez. A voz de Eduardo soou firme e decidida. A adrenalina pulsava em suas veias. Você vai se arrepender disso! Chico rugiu, mas a realidade já estava se desenrolando. A sirene que antes se aproximava agora criava uma onda de alívio misturada com pânico. As pessoas começaram a se afastar, temendo o pior. Selma, com os olhos fixos em Eduardo, parecia finalmente perceber que ele poderia ser a chave para uma nova esperança. Mas antes que alguém pudesse reagir, um movimento rápido e inesperado ocorreu. Chico sacou a arma e, em um instante, tudo foi consumido em um turbilhão de ação. A bala disparou, mas não mirava em ninguém que estivesse na frente. O que ninguém esperava era que o verdadeiro alvo era Selma. O eco do disparo cortou o ar. Um som que ousou desafiar a tensão do momento. O tempo pareceu parar. Selma levou a mão à barriga, seus olhos arregalados de espanto. Um golpe de incredulidade assolou a multidão. As palavras de Miguel engasgaram antes que ele pudesse gritar o nome da mãe. Não! Mãe, não! Ele disparou para o lado dela,
Mas a dor era tão imediata quanto a cena chocante. Eduardo sentiu o mundo ao redor desmoronar. O que era um momento de potencial mudança agora se transformava em uma tragédia. A culpa e a dor se aglutinavam em seu peito. Ele havia finalmente se decidido a lutar, mas o custo dessa luta poderia ser a vida de alguém que ele ainda tentava entender. Selma. Não! Ele gritou, correndo na direção dela enquanto a sirene se aproximava, agora quase ensurdecedora. E nas sombras da favela, uma nova reviravolta se desenhava. Tico pode ter acertado um golpe mortal, mas as escolhas de Eduardo e Miguel estavam prestes a abrir portas que eles jamais imaginaram. O que a vida os levaria a enfrentar agora? A verdade continuaria enterrada ou seria revelada em toda a sua crueldade? Eduardo sentiu um frio na espinha. O caos ao redor se desdobrava em um mar de desespero e adrenalina. Selma, seus olhos arregalados, levou as mãos à barriga. O medo se espalhou como um incêndio e, num instante, tudo se tornava um borrão de movimento e gritos. Mãe! Miguel gritou, tentando alcançar Selma, mas a multidão se movia. As pessoas se afastavam, fazendo um círculo de horror ao seu redor. Não! Não pode ser verdade! Eduardo gritou, seu corpo se movendo rápido. Ele viu Selma cair de joelhos, suas mãos no ferimento, uma expressão de choque no rosto. O sangue começava a escorrer. O coração de Miguel disparou. Mãe, por favor, não me escute! Mas o que ninguém percebeu foi que entre o tumulto, a figura encapuzada se aproximava de Selma, com passos silenciosos. Uma sombra que estava além do alcance da visão geral, mas que agora parecia se destacar. Miguel, em estado de pânico, não percebeu que tinha algo ali, escondido, aguardando o momento certo. Tico estava visivelmente incomodado. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Ele virou-se para Eduardo e, com um olhar de desprezo, gritou. Isso é culpa sua! Você sempre se meteu onde não era chamado. A sirene ficou mais alta e o medo transformou-se em apatia. As pessoas estavam paradas, paralisadas pelo terror e pela necessidade de sobreviver. Eduardo olhou para Selma, seu coração pesado, sabendo que precisava fazer algo. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. Selma, vai ficar tudo bem. Ele disse, mesmo sem saber se era verdade. Avançou em direção a ela, mas Tico se meteu entre eles, com um sorriso irônico. Você vai se afastar. Essa mulher não importa mais. E foi quando a figura encapuzada surgiu por trás de Tico. O movimento foi rápido, quase imperceptível. Miguel olhou para a figura e, por um momento, pensou que poderia ser um anjo. Mas então uma faca brilhou sob o sol gélido, cortando o ar como se estivesse selando um destino. A mulher atacou Tico com uma precisão impressionante. O grito dele ecoou e a lâmina atingiu seu alvo. Ele tombou para o lado, a expressão de choque se desvanecendo em dor. Você é louca, ele balbuciou enquanto o pânico se espalhava. O resto da gangue hesitou, mirando a nova ameaça. Todos os olhares se voltaram para a mulher. Miguel sentiu o coração acelerar. Quem é você? A figura encapuzada se virou e uma voz conhecida cortou o ar, clara como cristal. Eu sou a sua tia, Miguel, ela disse, e o mundo de Miguel pareceu desabar. Cris? Miguel exclamou, mal conseguindo acreditar. Ele se lembrava dela de sua infância, a mulher que havia sumido, a irmã de Selma. Mas eu pensei que você tinha desaparecido. E eu voltei para acabar com essa bagunça, Cris respondeu. A determinação em seu olhar era inegável, mas antes que qualquer um pudesse reagir, 2 tiros ecoaram e os homens da gangue começaram a se dispersar.
Selma ainda estava no chão, gemendo, e o desespero tomou conta de tudo. A verdade, que estava enterrada sob páginas do passado, começou a emergir. A revelação chocante não era apenas sobre quem era Chris, mas o porquê de seu retorno. Todos ficaram em silêncio, enquanto a sirene se tornava um zumbido distante. Eduardo sentiu sua cabeça girar e uma única pergunta ficou ecoando em sua mente. Por que Chris voltou exatamente agora? O que mais estava escondido na história? Miguel, atordoado e dividido entre o passado e o presente, olhava para a mulher que se dizia sua tia e para a mãe que estava à beira da vida e da morte. A vida deles nunca mais seria a mesma. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, formando um murmúrio coletivo que preenchia o espaço. A tensão era palpável. O que mais Chris sabia? Qual era o segredo que poderia mudar tudo? O calor do sol parecia queimá-los, mas o frio na barriga continuava gelado. Aquela cena seria apenas o começo de uma batalha muito maior. Eduardo sentiu um frio na espinha. O caos ao redor se desdobrava em um mar de desespero e adrenalina. Selma, seus olhos arregalados, levou as mãos à barriga. O medo se espalhou como um incêndio e, num instante, tudo se tornava um borrão de movimento e gritos. "Mãe, não!" Miguel gritou, tentando alcançar Selma, mas a multidão se movia. As pessoas se afastavam, fazendo um círculo de horror ao seu redor. "Não! Não pode ser verdade!" Eduardo gritou, seu corpo se movendo rápido. Ele viu Selma cair de joelhos, suas mãos no ferimento, uma expressão de choque no rosto. O sangue começava a escorrer. O coração de Miguel disparou. "Mãe, por favor, não me escute!" Mas o que ninguém percebeu foi que, entre o tumulto, a figura encapuzada se aproximava de Selma, com passos silenciosos. Uma sombra que estava além do alcance da visão geral, mas que agora parecia se destacar. Miguel, em estado de pânico, não percebeu que tinha algo ali, escondido, aguardando o momento certo. Tico estava visivelmente incomodado. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Ele virou-se para Eduardo e, com um olhar de desprezo, gritou: "Isso é culpa sua! Você sempre se meteu onde não era chamado!" A sirene ficou mais alta e o medo transformou-se em apatia. As pessoas estavam paradas, paralisadas pelo terror e pela necessidade de sobreviver. Eduardo olhou para Selma, seu coração pesado, sabendo que precisava fazer algo. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar. "Selma, vai ficar tudo bem", ele disse, mesmo sem saber se era verdade. Avançou em direção a ela, mas Tico se meteu entre eles, com um sorriso irônico. "Você vai se afastar, essa mulher não importa mais." E foi quando a figura encapuzada surgiu por trás de Tico. O movimento foi rápido, quase imperceptível. Miguel olhou para a figura e por um momento pensou que pudesse ser um anjo, mas então uma faca brilhou sob o sol gélido, cortando o ar como se estivesse selando um destino. A mulher atacou Tico com uma precisão impressionante. O grito dele ecoou e a lâmina atingiu seu alvo. Ele tombou para o lado, a expressão de choque se desvanecendo em dor. Você é louca!" Ele balbuciou, enquanto o pânico se espalhava. O resto da gangue hesitou, mirando a nova ameaça. Todos os olhares se voltaram para a mulher. Miguel sentiu o coração acelerar. "Quem é você?" A figura encapuzada se virou, e uma voz conhecida cortou o ar, clara como cristal. "Eu sou a sua tia, Miguel", ela disse. E o mundo de Miguel pareceu desabar. "Chris?" Ponto. Miguel exclamou, mal conseguindo acreditar. Ele se lembrava dela de sua infância,
A mulher que havia sumido, a irmã de Selma. Mas eu pensei que você tinha desaparecido. E eu voltei para acabar com essa bagunça, Chris respondeu. A determinação em seu olhar era inegável. Mas, antes que qualquer um pudesse reagir, 2 tiros ecoaram e os homens da gangue começaram a se dispersar. Selma ainda estava no chão, gemendo, e o desespero tomou conta de tudo. A verdade, que estava enterrada sob páginas do passado, começou a emergir. A revelação chocante não era apenas sobre quem era Chris, mas o porquê de seu retorno. Todos ficaram em silêncio, enquanto a sirene se tornava um zumbido distante. Eduardo sentiu sua cabeça girar. A última coisa que esperava era ver Chris ali, mas havia algo mais nessa situação. Um leve tremor na mão de Eduardo. Ele olhou para o rosto dela e pela primeira vez notou algo que havia ignorado. Um símbolo em seu pulso. Uma marca. Chris, ele começou, sua voz trêmula. Onde você esteve todo esse tempo? Você não é só a irmã de Selma, é? Você é? E naquele instante a verdade explodiu. A face de Chris se contorceu em dor e ela não conseguiu se conter. Eu sou a verdadeira dona da empresa. Fui deixada de fora. A traição não foi só de meu irmão. Foi muito mais profunda do que você sabe. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Miguel olhou para a tia, depois para a mãe, buscando alguma aprovação ou compreensão. Você é a verdadeira culpada por tudo isso? O eco das palavras ressoou. A favor ou contra quem, o que era certo ou errado, tudo mudava. Selma, lutando contra a dor, ergueu a cabeça. O que estava acontecendo? O peso do tempo começou a desmoronar sobre eles, revelando um mosaico quebrado de segredos. Chris, isso não pode ser verdade. A tensão agora se espalhava como fumaça, envolvido em mistérios profundos, deixando todos sem palavras. Eduardo sentiu o coração pulsar. Eles estavam à beira de um abismo, e cada um deles tinha um papel que era mais complicado do que imaginavam. O que mais poderia surgir do passado? O que tudo isso significava para Miguel? E em meio a essa tempestade, um grito de pânico ecoou da multidão. A sirene estava mais próxima, e a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Eduardo sentiu um frio na espinha. O caos ao redor se desdobrava em um mar de desespero e adrenalina. Selma, seus olhos arregalados, levou as mãos à barriga. O medo se espalhou como um incêndio, e num instante tudo se tornava um borrão de movimento e gritos. Mãe, não! Miguel gritou, tentando alcançar Selma, mas a multidão se movia. As pessoas se afastavam, fazendo um círculo de horror ao seu redor. Não! Não pode ser verdade! Eduardo gritou, seu corpo se movendo rápido. Ele viu Selma cair de joelhos, suas mãos no ferimento, uma expressão de choque no rosto. O sangue começava a escorrer. O coração de Miguel disparou. Mãe, por favor, não, me escute! Mas o que ninguém percebeu foi que entre o tumulto, a figura encapuzada se aproximava de Selma, com passos silenciosos. Uma sombra que estava além do alcance da visão geral, mas que agora parecia se destacar. Miguel, em estado de pânico, não percebeu que tinha algo ali, escondido, aguardando o momento certo. Chico estava visivelmente incomodado. Quem é essa mulher? O que ela está fazendo aqui? Ele virou-se para Eduardo e, com um olhar de desprezo, gritou: Isso é culpa sua! Você sempre se meteu onde não era chamado. A sirene ficou mais alta e o medo transformou-se em apatia. As pessoas estavam paradas, paralisadas pelo terror e pela necessidade de sobreviver. Eduardo olhou para Selma, seu coração pesado, sabendo que precisava fazer algo. Ele respirou fundo.
sentindo a adrenalina pulsar. Selma, vai ficar tudo bem, ele disse, mesmo sem saber se era verdade. Avançou em direção a ela, mas Tico se meteu entre eles, com um sorriso irônico. Você vai se afastar. Essa mulher não importa mais. E foi então que a figura encapuzada surgiu por trás de Tico. O movimento foi rápido, quase imperceptível. Miguel olhou para a figura e, por um momento, pensou que pudesse ser um anjo. Mas, em um instante inesperado e brutal, a mulher atacou Tico com uma precisão impressionante. Antes que os outros pudessem reagir, a lâmina brilhou sob o sol, atingindo o peito dele. Só que num giro inesperado, Tico conseguiu girar, desviando a lâmina o suficiente para que a mulher não o atingisse totalmente. Ele a atingiu com um golpe, derrubando-a no chão. O alvoroço tomou conta da sala e, enquanto a mulher caía, o capuz escorregou, revelando seu rosto. Eduardo ficou paralisado. Era Sofia, a esposa de Tico. Mas não se via ali a raiva daquele momento. Os olhos de Sofia estavam cheios de dor e determinação. Você não pode fazer isso! Chega de violência! Ela gritou. Miguel ficou em choque. A revelação que abalou a multidão ecoou como um trovão. Sofia, o que você está fazendo aqui? E a verdade veio à tona como um jorro de água fria. Tico não havia apenas machucado Selma. Ele também havia traído Sofia com outras famílias, colocando em risco vidas em toda a favela. A tensão crescia, mas a surpresa não teria fim. Selma, ainda no chão, tomou a força que lhe restava e gritou. Tico, você nunca se importou com ninguém. Você a usou, assim como fez comigo. A voz dela reverberou pelo espaço, fazendo todos olharem. Eduardo, agora em um redemoinho de emoções, gritou para todos ouvirem. E se tudo isso for por causa de um legado de mentiras? Tico está aqui, mas não é o único culpado. Ele se virou para Cris, que olhava em silêncio, piscando como se tentasse processar tudo. Cris, diga que você sabe algo sobre isso. A multidão ficou em silêncio, e as palavras da mãe de Miguel pairaram no ar, pesadas e imperativas. Mas a revelação mais chocante surgiu quando Cris finalmente quebrou o silêncio. A verdade é que Tico não estava sozinho. Ele teve a ajuda do seu pai, Miguel. No passado, eles arquitetaram um plano juntos para dominar a favela. Era uma rede de traições e eu estava no meio disso tudo. O caos explodiu. Olhares de incredulidade e choque se espalharam pela multidão. Miguel estava paralisado e a urgência da sirene agora se tornava um rugido distante. Ele olhou para Eduardo, depois para Selma, para Cris e por fim para Tico, caído no chão. As peças do quebra-cabeça se juntavam, todas interligadas por um fio enraizado em sofrimento e traição. O que mais estava escondido? As vidas estavam prestes a mudar em um piscar de olhos, mas o que viria em seguida? Uma guerra silenciosa surgia entre as sombras e cada um deles estava prestes a escolher seu caminho, para o bem ou para o mal. Eduardo estava paralisado. As revelações de Cris o deixaram em choque. Miguel olhou para ela, então para a mãe, o coração batendo descompassado. A comunidade ao redor pulava com murmúrios de incredulidade e o clima mudava novamente, cheio de tensão. Cris, você não pode estar falando sério, Eduardo exclamou, tentando entender a profundidade da traição. Como você pôde ficar calada sobre tudo isso? A voz dele ressoou, cheia de dor e confusão. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas, mas ele não conseguia juntar todas. Selma estava quase desmaiando no chão. Cris, o que você tem a ver com isso? Ela lutava contra as ondas de dor que ameaçavam a derrubar. O sangue escorria lentamente pelo seu corpo e a vida dela parecia desvanecer. O desespero tomou conta de Miguel ao ver a mãe assim.
Mãe, não, você não vai morrer! Cris olhou para Selma com lágrimas nos olhos, mas antes que pudesse responder, o barulho de passos pesados interrompeu. Uma sombra se projetou diante deles, uma figura robusta e ameaçadora. Era Chico se levantando com uma determinação feroz. O tiro o havia ferido, mas não o derrubado. Ele parecia mais enfurecido do que nunca. Você acha que isso acabou, Eduardo? Você sempre foi um covarde! Chico gritou, se arrastando para frente. Achou que poderia me deixar no chão? Eu não terminei com você ainda! Miguel sentiu o peso do pânico. Sai da frente, Chico! Ele gritou, empurrando a mãe para trás. A multidão estava presa entre o impulso de correr e a necessidade de ver o que acontecia a seguir. O coração de Eduardo estava acelerado. Ninguém queria um confronto, mas a sombra da guerra estava se formando. Você não vai passar por cima dela de novo! Selma gritou, levantando a voz mesmo dolorida. Ela faria tudo por seu filho. E então, em meio ao caos estatístico, um fuzilar de tiros ecoou na favela. O som foi ensurdecedor, como uma explosão de raiva. Um novo grupo de homens armados apareceu. Mas não eram aliados de Chico. Eram agentes da polícia. As sirenes que ecoavam, agora se transformando numa tempestade de uniformes. A confusão se instalou e a cena se transformou em um campo de batalha. Tiroteios estouraram. E as pessoas começaram a correr em todas as direções. Eduardo agarrou Miguel e puxou-o para o lado. Mas já era tarde. O pânico tomou conta. Cris, o que fazemos? Ele conseguiu gritá-la enquanto tentava arrastar mães e filhos para a segurança. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Selma desabou no chão. A dor na expressão dela era insuportável. Miguel gritou e lágrimas escorriam no rosto dele. Mãe, não, você não pode! Mas Selma, naquela fraqueza, levantou a mão, uma súplica silenciosa. Nesse momento, algo incrível aconteceu. Um brilho no chão chamou a atenção de Miguel. Um objeto havia caído de alguém do grupo. Ele se abaixou e, para sua surpresa, encontrou uma pequena caixa. O símbolo dela era familiar e, ao abrir, um documento brilhante surgiu. A prova de que seu pai estava por trás de todos os crimes de Chico. A verdade estava bem diante dele. Não pode ser! É o contrato! Miguel gritou. Seus olhos se arregalaram, a mente correndo à frente. Eduardo olhou para Miguel, o rosto dele calmo, mas cheio de confusão. O que você quer dizer? Meu pai, ele não estava apenas envolvido. Ele era o mentor dessa sujeira toda. Chico não é o único culpado. O alvoroço que se seguiu foi tanto que ninguém conseguiu ouvir as sirenes crescendo. A revelação ecoou como uma bomba. Chico, ferido e atordoado, encarou Miguel. Então você é a razão da minha queda. Você sempre foi o garoto da sorte. Mas agora? A cena se intensificou. O grupo da polícia tomou conta da área. Os tiros pararam instantaneamente e o que ecoava era o silêncio do desespero. Tudo havia mudado em um piscar de olhos. As verdades não contadas estavam agora expostas, e Miguel percebeu que, ao descobrir a traição do pai, ele havia desencadeado uma guerra que nem ele, nem Eduardo estavam prontos para enfrentar. Como tudo isso terminaria? Miguel estava paralisado. As revelações de Cris o deixaram em choque. O que mais ele não sabia? A multidão ao redor respirava um murmurinho agitado, surpresos e confusos com o que acontecia. Selma, ainda no chão, tentava focar a visão numa batalha interna entre a dor e a determinação. A vida dela parecia escorregar entre os dedos. Cris, você não pode estar falando sério! Eduardo exclamou, em cima do turbilhão de emoções de Miguel. Ele não conseguia entender a profundidade daquela traição.
As peças do quebra-cabeça estavam agora espalhadas. Mas quem poderia juntar tudo aquilo? Como você pôde ficar calada sobre tudo isso? Selma estava quase desmaindo. Cris, o que você tem a ver com isso? Uma tentativa de lógica, enquanto o sangue escorria e o perigo se aproximava. Você era da família. A tensão crescia, e de repente a luz do dia se apagou. Uma sombra pairou sobre eles, e em um instante, Tico, ferido, mas cheio de fúria, ergueu-se. Ele parecia um monstro, uma força da natureza. Você me pagará por isso, Eduardo. Não ficará impune. Era como se o tempo tivesse parado. O silêncio se abateu, enquanto todos prendiam a respiração. Mas no meio do desespero, um grito cortou o ar. Parem! Todos vocês! Uma nova figura entrou na cena, abrupta, e os olhares se voltaram. Era Lara, a irmã de Eduardo, que surgiu de um beco próximo, sua presença despertando um misto de nervosismo e esperança. Mãe, fique com a polícia, eu cuido disso, Lara gritou, posicionando-se com uma arma na mão, e a multidão estremeceu. Miguel sentiu um nó na garganta. Não, Lara, isso não é a resposta. Tico soltou uma risada sarcástica. A situação estava prestes a explodir, e você podia quase ver a poeira levantando sob os pés. Mas antes que alguém falasse, Cris, ainda em estado de choque após a revelação, começou a recuar. Ela sussurrou. Não, você não pode fazer isso. Cris, o que você tem a ver com tudo isso? Miguel insistiu, tentando unir as peças que escorregavam. Você não entende. A verdade não é só sobre você, ela falou, a voz tremendo. É sobre quem realmente controla tudo. E então, a revelação que todos estavam esperando, mas ninguém queria ouvir. Eduardo, você não é o que pensa. Você é filho de Tico. O impacto foi como um choque de relâmpago. Miguel parou, a mente virando um emaranhado de confusão. A multidão quase caiu em silêncio absoluto, os olhares se voltando para Eduardo, em estado de incredulidade. O quê? Como assim? O coração de Miguel disparou. É mentira, não pode ser. É verdade. Tico não é apenas um inimigo. Ele é meu pai. Ele é seu pai também, Eduardo. O murmúrio cresceu, como fogo se espalhando em um campo seco. Miguel olhou para Eduardo e Tico, enquanto o chão parecia desmoronar sob eles. Selma, com um fio de esperança, gritou. Isso não pode ser verdade. Vocês dois não podem ser irmãos. A dor em sua voz carregava um desespero profundo. Isso não é o que nós construímos. Com tudo isso, o ar estava pesado e quente. Tudo girava e a realidade tornava-se um turbilhão de emoções conflitantes. A multidão observava, paralisada pelo choque, e as sirenes da polícia se tornavam cada vez mais claras. Eduardo sentiu o chão tremer sob seus pés, o passado colidindo com o presente em um instante. Não pode ser, eu não sou como ele. As palavras dele saíram num sussurro desesperado, sua identidade agora em frangalhos. O que mais estava escondido? As conexões lutavam para emergir em meio à confusão. E enquanto o calor aumentava e as sirenes se aproximavam, a multidão sabia que tudo estava prestes a mudar. O que aconteceria a seguir? A verdade era devastadora e abriu uma fissura no tempo, deixando todos à beira do precipício de seus próprios destinos, sem saber o que fazer a seguir. Miguel sentiu seu mundo desabar. As revelações deixaram um vazio na sua alma. Não pode ser! Não sou como ele! Ele gritou, em um desespero palpável. A multidão estava em choque, presa entre o medo e a urgência da situação. Selma gemia no chão. Cada movimento dela parecia trazer mais dor. Tico, com um olhar de ódio, recuava para se levantar. Você não fugirá da verdade, Eduardo. Suas palavras cortaram o ar como facas afiadas.
Eduardo estava paralisado. O peso das revelações o afundava. Ele olhou para Miguel e para Selma, a dor refletida em cada olhar. Cris tentou se levantar, o desespero a invadia. Precisamos unir forças, gritou, nervosa e determinada. Mas a multidão ainda tremia em silêncio. O caos se aproximava e as sirenes já quase podiam ser ouvidas. Vamos todos! É hora de lutar contra essa verdade! Miguel gritou, sua voz forte, atravessando os murmúrios. Algo na convicção dele acendeu uma centelha entre os presentes. Selma olhou para o filho, um brilho de orgulho e esperança em meio à dor. Meu filho, tenha cuidado, disse ela, sua voz tremendo. Mas Tico não se intimidou. Você não sabe com quem está lidando. Ele se aproximava perigosamente enquanto as pessoas começaram a recuar. As sirenes estavam agora ao virar da esquina. A polícia estava a caminho e o confronto parecia iminente. Selma, você precisa ir ao hospital, Miguel disse, a raiva se transformando em um impulso protetor. Ele se virou para Cris. Vamos, precisamos de você. O que mais você sabe? Eu sei que há um legado de mentiras que não podemos carregar. Precisamos expor tudo isso, respondeu Cris, determinada. As palavras estavam carregadas de peso. Esta é a nossa chance de libertar a comunidade. A multidão murmura, como se o sopro de esperança estivesse se espalhando. Eduardo, finalmente se recuperando do impacto da revelação, olhou nos olhos de Miguel. Você tem razão. Vamos buscar a verdade e libertar todos nós das correntes do passado. Era uma nova resolução. Assim que as sirenes ecoaram mais perto, as palavras do grupo se tornaram um chamado à ação. Os homens da gangue hesitaram, percebendo que não estavam mais sozinhos. Uma voz coletiva estava se formando, uma força que poderia enfrentar qualquer adversidade. Selma, ofegante mais firme, ergueu a mão. Ninguém mais vai sofrer por causa de Tico. Esse ciclo de dor se quebra hoje. As pessoas começaram a se agrupar, unidas por um objetivo comum. A carga emocional era palpável, como um manto que se estendia sobre todos. Com um último olhar, Miguel disse: seja quem for o nosso pai, o que importa é quem queremos ser. Vamos fazer isso juntos. E assim, a multidão se uniu, uma onda de determinação, enfrentando o que fosse pela frente. Ao fundo, o eco da sirene se intensificava, desenhando um quadro de tensão e esperança. Miguel apertou a mão de seu irmão recém-descoberto, como se a conexão ali pudesse ser o primeiro passo para um novo começo. E enquanto tudo parecia se transformar em uma nova narrativa, a cena estava longe de terminar. Ei, antes que tudo isso se acabe, precisamos da sua ajuda! Se inscreva agora no canal e não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Aperte o botão de joinha imediatamente para ajudar esse canal a continuar produzindo histórias incríveis como essa. E não esqueça de escrever nos comentários a sua reação e o que achou sobre este final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você, que é um verdadeiro fã, sabe a importância de manter essa comunidade viva.